já há um tempo tem ministrado no meu coração e me convocado a ministrar essa palavra a vocês. Então eu peço que Ele me dê graça para que em nome de Jesus essa palavra possa encontrar o seu coração, assim como encontrou o meu há pouco mais de um ano, enquanto Deus revelou trouxe essa palavra ao meu coração. Nós vamos falar sobre o Deus dos bastidores. E bastidor é uma coisa que nós que trabalhamos aqui, obrigada, irmão. Nós que trabalhamos aqui com arte na igreja, temos muito acesso a isso, né? Questão dos bastidores, como isso é importante, né, Nuti? Elton, para nós entendermos que o bastidor aqui precisa acontecer para que o espetáculo fique bonito, para que aquilo aconteça. Então, para que esse culto acontecesse, tem alguém nos bastidores, né? Aqueles meninos que estão lá no fundo estão nos bastidores. Eles que estão ligando o som, que estão acendendo as luzes, que estão comandando os instrumentos aqui. Então, o bastidor, ele é muito importante. E o bastidor, muitas vezes, ele é escondido. Nós não vemos os bastidores. E o pano de fundo que eu vou beber muita água, viu, gente? O tempo está seco e a gente vai falando, a garganta vai secando. E o nosso pano de fundo da nossa palavra hoje que eu quero ministrar a vocês é a história de Ruth. O livro de Ruth é um livro de 4 capítulos, um livro que talvez você já tenha relido várias vezes, ou talvez um livro que você ainda não conheça, ou conheça fragmentos dessa história. É uma história muito rica em detalhes. Então, depois, gaste um pouco de tempo para você ler e compreender um pouco mais da história de Ruth e do que Deus fez na vida dessa mulher. Eu quero colocar, então, aqui para vocês um panorama da história de Ruth. Me recordo que há umas 2 semanas atrás, o pastor Carlos, eu não sei se nessa reunião ou na outra reunião, em um momento de oferta, fez um panorama da história de Ruth. A história de Ruth não começa com Ruth, começa com uma outra família. Começa com a família que no versículo 1 diz que nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os seus filhos se chamavam Malom e Quilom. Eles eram de Belém de Judá e vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Então a história começa contando sobre essa família que sai de uma terra, vai até a terra dos Moabitas, porque ali havia fome. Eles estavam passando por uma necessidade. E quando eles chegam ali naquela terra, estão os 2 filhos que eles tinham. Então agora aqueles filhos se casam. E eles se casam com mulheres moabitas. E quem são os moabitas? Os moabitas eram um povo que Deus tinha falado que não era para fazer aliança com eles. Que era um povo que não poderia se entrar na assembleia de culto a Deus. Isso está escrito lá em Deuteronômio. Então, era um povo que não tinha aliança com Deus. Um povo que cultuava outros deuses, né? Então, o Senhor já havia falado que não era para que o povo fizesse aliança com aquele povo. Então, eles saem daquela terra, vão à terra dos Moabitas, se casam com aquelas mulheres. Tempos depois, aquele homem, o chefe da casa morre. E tempos depois, os 2 filhos também morrem. E agora a situação vira totalmente, porque aquelas 3 mulheres se encontram numa terra estrangeira, sozinhas, com certeza passando necessidades e com algo terrível no coração, que é a perda, que é a dor. E só quem sabe, quem enfrenta dores e perdas, sabe como isso é dolorido. Então pensa a situação dessa mulher, enfrentando não somente o luto pelo seu esposo, mas também o luto pelos seus filhos. E agora em uma situação onde ela era uma estrangeira em uma terra. E aí ela fala, eu vou voltar. Eu vou voltar para a minha terra, eu soube que Deus está abençoando aquela terra, então eu vou voltar. E vocês, minhas noras, vocês fiquem. Porque esse aqui é o povo de vocês estão aqui, então vocês fiquem nessa terra. Eu não tenho nada a oferecer para vocês. Vocês ficam porque
mesmo que se eu viesse a der filhos e me casasse novamente em minha velhice, vocês esperariam esses filhos para se casarem novamente? Não. Eu não tenho nada para oferecer para vocês, vocês ficam aqui. E aí uma das noras dela disse, então, vou ficar, né? E a outra disse, não vou ficar. Eu vou. E aí a retratação que se faz é uma retratação muito conhecida. Se você se casou nessa igreja, você repetiu essa retratação aqui, que Ruth, né? Não é a Ruth, gente, é a Ruth. Que a Ruth faz a Noemi, no versículo 16 do capítulo 1, disse, porém, Ruth, não me insistas para que eu te deixe, e me obrigue a não te seguir. Para onde quer que fores, eu irei, onde quer que pousares, ali pousarei, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que você morra, morrerei, e eu ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bom lhe aprouver, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Então Noemi viu, não tem jeito, essa menina falou que vai comigo, então ela vai comigo mesmo. E aí então elas saem, voltam àquela terra. Quando ela chega ali naquela terra, ela fala para as vizinhas, para os parentes, para tudo, eu sou Mara, eu sou amarga. A terra me fez amarga. E aí então elas entram, né, ali naquela terra e Ruth vai trabalhar, porque ela precisa do sustento. E aí ela sai ao trabalho, ela deixa Noemi, ela sai a trabalhar, e ela estava na época das colheitas. Então Ruth sai, e se tem uma passagem lá em Deuteronômios que fala sobre a colheita, ele fala, quando vocês colherem, deixem que caiam espigas, as espigas que caírem, vocês não voltem para pegar. Deixem para que seja sustento para as viúvas, para o órfão e para o estrangeiro. Ruth saiu atrás dessa palavra, eu vou porque eu vou pegar aquilo que está caindo. E aí então ela começa a pegar e começa a viver daquilo. Ela chega, então o dono daquela terra se chama Boaz. E Boaz vira e fala assim, quem é aquela mulher? Quem é aquela pessoa que está pegando? Então as pessoas falam para ele, é a nora de Noemi. É a nora que deixou a sua terra e está aqui com a sua sogra. Então ele fala, vamos cuidar dela. Fala, olha, você pode se assentar com os meus servos, beber da água aqui. Você ficará nesse campo, não é para você ir para outros campos, porque aqui você estará protegida. E aí ele chama os servos e fala assim, servos, deixe mais feixes cair. Deixe mais coisas cair, para que ela possa pegar. E aí então ela sai, pega todos os feixes, e ela chega na sua casa. Noemi fala, quem é esse homem que tem agido de tanta bondade e benevolência para com você? E ela diz, é Boaz. E Noemi fala, Boaz é um parente próximo. Boaz é um parente que pode nos resgatar. E então, Ruth trabalha toda a época da colheita. E ao final daquele tempo, Noemi chama Ruth e fala, Ruth, você, essa noite, vai se vestir com os seus melhores vestidos. Você vai até o campo, você vai descobrir os pés de Boaz, você vai se deitar aos pés dele. E quando ele acordar, você vai falar para ele, resgata as nossas vidas, jogue a sua capa sobre nós. Porque era algo que poderia ser feito. Um homem poderia resgatar toda uma descendência, uma geração de homens que já tinham morrido, né? Então ela fala para Noemi, eu farei assim como você disse. Então ela chega, faz como Noemi disse, e aí ela fala isso para Boaz, e Boaz, quando ouve isso, diz a ela assim, mas tem um parente próximo, antes de mim tem outro, mas eu vou resolver isso hoje. E aí então ela sai, ela vai para sua casa, e Boaz vai então até a rua, e quando ele chega ali, aquele homem já está lá. Aquele homem já está lá, então ele fala, olha, deixa eu te contar uma coisa. Você pode ser um resgatador da terra de Noemi. Você pode resgatar a terra dela, porque você está à minha frente de ser um resgatador. Ele disse, opa, eu quero resgatar a terra. Ele fala, mas não é só a terra. Você tem que resgatar também
Ruth e Noemi. Ele fala, mas é um pouco difícil para mim. Então eu abro mão. E Boaz disse, eu quero então. Eu quero resgatar. E então, naquela época, eles usavam o sapato como símbolo da aliança que eles fizeram. Então, ele tira o sapato, entrega. Pronto, a palavra foi dada. Boaz, então, volta. Se casa com Ruth. Resgata aquela terra. Resgata aquela descendência. Então, Ruth fica grávida tempos depois. Gera um filho. E nós vamos continuar essa história. Gente, é uma história linda, não é? Uma história linda. E quando nós percebemos na história de Ruth, se você ler todos os capítulos, você não encontra um capítulo que diga assim, ó, e Deus disse. E o profeta falou. Não tem. É uma história onde Deus trabalha o tempo todo atrás das cortinas. O tempo todo. Como que ela chega numa terra, trabalha num campo que é exatamente o campo de um parente? Como que ela sai de um lugar e é cuidada num campo? Como as coisas se encaixam? Isso se chama história providencial. O que é a história providencial? É como Deus se faz presente nos detalhes, mesmo que seja sem aos nossos próprios olhos. Na história de Ruth, Deus se revela um Deus que trabalha silenciosamente. Um Deus minucioso, que liga pontos, que alinha ângulos, para que a história de fato aconteça. Às vezes no mundo, se a gente conta uma história dessa, ou até mesmo nós achamos, que coincidência? Não, nossa, ou você já não disse, nossa, por acaso? Queridos, isso não existe. É Deus. É Deus que liga pontos. E às vezes nós não temos dimensão disso. Não temos entendimento disso. Porque como um Deus faz isso com bilhões de pessoas esparramadas por esse mundo todo? E é por isso que Paulo diz em uma de suas cartas, quem compreendeu a mente de Deus? Nós não temos compreensão disso. Mas a certeza que nós podemos ter. Existe um Deus soberano que trabalha sem, muitas vezes, estar aos nossos olhos. E o que muitas vezes nós queremos é uma palavra, é uma direção. Nós vamos atrás de um profeta, queremos que um ministro ministre sobre as nossas vidas. Estamos atrás correndo de tantas coisas e não estamos parando para ver que Deus está trabalhando nos bastidores. Que Deus já está fazendo nos bastidores. E do que um bastidor é feito? Talvez você trabalhe nos bastidores de alguma coisa ou de algum lugar, mas o bastidor ele é feito de pessoas que são discretas. De pessoas discretas, que trabalham em silêncio, que são organizados. Elas entram quando os holofotes se apagam. E elas saem quando as luzes se acendem. São pessoas pouco vistas, mas pessoas essenciais para que o espetáculo aconteça. Na nossa vida com Deus é assim. Deus trabalha nas nossas vidas e muitas vezes nós não estamos vendo o que Ele está fazendo. Porque Ele está em silêncio. Não porque Ele não está fazendo, mas porque Ele está trabalhando nos bastidores. Porque Ele está trabalhando em um processo. E se o bastidor não funcionar, o espetáculo não funciona.
Bastidor é aquele que, se você já vê em alguma apresentação aqui, é aquele que entra, coloca a poltrona, é aquele que sai, tira, põe a mesa. Então pensa, o personagem entra para fazer a cena, cadê a poltrona? Mas ele precisava da poltrona, a poltrona era essencial. E o bastidor esqueceu. É essencial que o nosso Deus na nossa vida esteja nos bastidores, ligando todas as coisas. E aqui Ruth teve um Deus que trabalhou nos bastidores da vida dela. A história relatada que nós falamos aqui, ela inicia com tragédia, fome, né? Inicia com fome, com tragédia, com morte. E agora essa história, que estava perdida, ela encontra um Deus providencial. Um Deus que providenciou todas as coisas. A situação extrema do homem pode ser uma oportunidade para a ação de Deus. Não que Deus, ele tenha prazer na decadência do homem, não. Mas muitas vezes essas situações de decadência, ou essas situações extremas do homem, são oportunidades para que Deus faça. E foi isso que aconteceu aqui na vida de Ruth. Noemi disse a ela, antes de sair da sua terra, o que ela tinha para oferecer, gente? Gente? Nada. Ela falou, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Nada. Nem que se eu tivesse filhos, eu não tenho mais filhos, eu não tenho nada para oferecer. E aí então, Ruth faz uma aliança com aquela mulher. Gente, fazer uma aliança com quem não tem nada para oferecer. Nós costumamos fazer alianças com quem tem pelo menos o mínimo, não é mesmo? Ou a gente faz aliança, não, quem sempre me oferecer, irmã? Não tem nada para te oferecer. Não, então vamos junto. Não. Aquela mulher falou, eu não tenho nada para te oferecer. E aí Ruth disse, eu farei uma aliança com ela. E é isso que ela faz uma aliança com ela. No versículo 1, no capítulo 1, no versículo 16, foi o que nós lemos. Ela fala, não me insiste para que eu te deixe, não me obrigue a seguir-te, onde quer que você for eu vou. Foi uma aliança. Ontem no curso de noivos a gente estava falando sobre isso, sobre aliança, como isso é importante. E Ruth fala assim, você tem coisas que eu quero. Você tem duas coisas que eu quero. Você pode pensar que você não tem nada, mas duas coisas você tem e eu quero para mim. E ela diz, seu povo é meu povo. Seu Deus é o meu Deus. Ela se apega a duas coisas, que aos olhos de Noemi não tinha. Mas ela falou, eu quero essas duas coisas. Seu povo e seu Deus. E aí então, agora, a aliança muda de dono. A aliança agora passa a ser diferente. A aliança agora de Ruth não é apenas com Noemi, mas é uma aliança com Deus. E aí o dono muda. Amém? Quando nós fazemos uma aliança com Deus, as coisas agora podem mudar. Enquanto nós estamos em uma aliança apenas terrena, com pessoas dessa terra, são alianças que podem ser quebradas. A nossa aliança principal tem que ser uma aliança com Deus. Fortalecer a nossa aliança com Deus. Fazer uma aliança com Deus. E ela fez essa aliança aqui na dor. Mas ela falou, eu quero duas coisas. Eu quero o seu Deus. Eu quero o seu povo. Então ela faz essa aliança com essas duas pessoas, com Deus e o povo dela. E aí eu pergunto, e nós? Será que eu, Ana, se o meu Deus, nosso Deus, falasse assim, Ana, até agora é o que eu podia dar. Agora foi até aqui, você segue sua vida porque eu não tenho mais nada a oferecer.
será que eu, Ana, permaneceria nessa aliança? Será que eu seria firme nesse propósito? Ou será que eu estou numa aliança com Deus por aquilo que Ele pode me oferecer? Pelas bênçãos que Ele pode me dar? Por que eu estou nessa aliança? Se nada mais fosse me dado, já seria suficiente para mim apenas ter uma aliança com Deus? Ou eu dependo de coisas para que a minha aliança permaneça firme? E aí eu quero te falar uma coisa, que Deus ele trabalha nos bastidores sim, mas de quem tem aliança com Ele. Quem tem aliança com Deus, Ele trabalha nos bastidores. João 14, 22, Jesus fala dessa aliança para com os discípulos. Ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então olha Jesus ensinando sobre a aliança aos discípulos. Para a necessidade da aliança nós precisamos amar, guardar e obedecer os mandamentos. Estar aqui na igreja, participar dos eventos, ofertar na casa de Deus, isso fortalece a aliança, mas ela não faz a aliança. Ela fortalece. O que faz a aliança foi o que Jesus disse aos discípulos. Guarda os meus mandamentos. E quando ele diz guarda, não é guarda, guardadinha, né? Está aqui na Bíblia, guardadinha, ó. Guardadinha, não. O guardar, o salmista diz, guardo aonde? No meu coração. A tua palavra. Para quê? Para não quebrar a aliança. A versão está escrita para não pecar contra ti. Mas nós devemos guardar essa palavra para quê? Para não quebrar a aliança. E a aliança, quando ela é verdadeira, assim como teve ali na história de Ruth e Noemi, ela gera submissão, sem medo. Sem medo. Em Ruth 3, 5, quando Noemi então fala para ela se deitar aos pés de Boaz, ela diz no versículo 5, respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres, farei. Ela estava debaixo de uma aliança, mas ela precisava entender a submissão também. Faz parte da aliança. E quando nós entendemos que estar numa aliança não deve gerar uma submissão pesarosa, né? Quando nós falamos de submissão relacionado ao matrimônio, a aliança que a gente faz no altar, né? Muitas vezes essa submissão gera medo no nosso coração. Gera receio no nosso coração. Mas quando nós entendemos que essa aliança é em Deus, e a nossa aliança, primeiro, como eu disse, é com Deus, a submissão não deve gerar medo. Porque o nosso Deus que fez uma aliança com você, Ele não quer o seu mal. Jamais. Ele diz, ei, eu é que sei que pensamentos que eu tenho para você. Você acha que você sabe? É eu que sei. E são pensamentos de paz e não de mal. Então estar debaixo da aliança, estar debaixo da submissão de Deus, não é penoso, não é dolorido. E então Ruth sai debaixo dessa submissão, debaixo dessa palavra. E aí quando ela chega até Boaz, um pouco antes da primeira vez que Boaz fala com ela sobre como era para ela ficar ali, porque eles iriam dar água e tudo, ela faz uma pergunta. Ela pergunta a Boaz assim, versículo
10 do capítulo 2. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, disse: como é que você me favorece desse tanto? Como que você faz caso de mim? Eu sou uma estrangeira. Como que você está fazendo tanto caso? Por que você está fazendo isso? E aí sabe o que Boaz responde a ela? Boaz fala a ela assim: eu sei da aliança que você fez com a sua sogra. Sabe por quê que Deus age nas nossas vidas com tanta benevolência, com tanta misericórdia e amor? Não é porque nós merecemos, não. É por causa da aliança. É por causa da aliança que nós temos com Ele. Deus, Ele age. Às vezes você pergunta: Deus, por que tamanha bondade? Será que eu mereço tudo isso que eu vivo? Será que eu mereço? Por que, Deus? Eu sou uma estrangeira. Eu não sou nada. Eu sou tão pequena, sou tão falha. E aí Deus fala assim: você fez uma aliança comigo, não fez? Então, por conta dessa aliança, eu ajo em bondade e benevolência. E é interessante nós pensarmos nos bastidores dessa história de Noemi. Noemi disse a Ruth que não tinha. Vocês estão aqui comigo, gente? Glória a Deus! Noemi disse a Ruth que não tinha nada. Tenho nada para te oferecer. Ela então se apega a duas coisas. Ela se apega a Deus e ao povo. E agora, um Deus que trabalhou nos bastidores faz com que o resgate aconteça na história dessa mulher por aquilo que ela se aliançou. Ela é resgatada por um homem que era do povo dela, através da ação de um Deus que era o Deus dela. Forte demais isso. Muito forte. Ela é resgatada por aquilo que ela fez a aliança. A aliança, ela pode ser um fracasso ou um sucesso. Vai depender com quem a gente faz. Não é verdade? Talvez você já fez uma aliança com alguma pessoa, ou na sua vida profissional, ou nas suas amizades, ou no seu relacionamento, e você fala: foi um fracasso. Foi um fracasso essa aliança. Ou você fala: foi um sucesso. Essa aliança foi um sucesso. Isso vai depender com quem a gente faz a nossa aliança. Então é extraordinário a gente pensar que agora essa vida dessa mulher, a descendência dessa família, está sendo resgatada pelo seu povo, através de Boaz e pela ação do seu Deus, por aquelas duas coisas que ela fez aliança. E talvez, se Noemi, se a gente pensasse um pouco na mudança da história, e se Noemi talvez tivesse falado assim: eu tenho um parente rico, vamos embora para Belém de novo, chega lá, ó, eu caso vocês duas, a gente fica rica de novo e vai dar tudo certo, vamos embora. Na hora as duas iam, né, Patrícia? Sabe o que poderia ter acontecido? Deus ter tirado as mãos. Então agora é com vocês. Que eu não estou nesse negócio. Eu não estou nessa aliança. A palavra de Deus diz em Provérbios 16:5 que Deus abomina o coração presunçoso, orgulhoso, arrogante, que quer tirar proveito em todas as coisas. Deus ama o coração humilde. Talvez alianças que você tenha feito ao longo da sua vida não tenham dado certo até hoje, porque talvez o seu coração, o meu coração, foi orgulhoso demais. Foi presunçoso.
E talvez aquela aliança que você fez na maior humildade do mundo é com quem você tem aliança até hoje. Alianças são muito importantes. Deus trabalha nos bastidores de quem tem aliança com Ele. O pessoal do louvor, se quiser, pode já vir subindo. E a história de Ruth é muito parecida com a nossa. Ela viveu uma vida comum. Comum, como nós vivemos. Você vive uma vida comum como eu? Acorda, dorme, almoça, janta, busca a menina na escola, leva a menina ali. Vive uma vida. Ruth viveu uma vida comum. Uma vida de dor, de sofrimento. Porque nós também vivemos uma vida comum de dores e sofrimentos, não é mesmo? Vivemos uma vida assim como Ruth. Dores, sofrimentos. Ruth acordava, ia trabalhar, a palavra fala que ela trabalhou durante todo o tempo, ela acordava, trabalhava, chegava, vendia, colhia novamente. Uma vida comum. Nada extraordinário demais. Na verdade, uma coisa extraordinária demais. E essa coisa se chama aliança. Talvez, queridos, assim como eu, você, todos nós aqui, vamos passar dessa terra vivendo uma vida comum. Comum. Acordando, arrumando roupa, indo trabalhar, voltando do trabalho, levando menino, buscando menino, fazendo comida, trabalhando novamente. Comum. Sabe o que vai fazer a diferença na sua vida comum? A aliança. O que vai fazer a diferença é a sua aliança. É a sua aliança com Deus. A coisa mais extraordinária que ela fez foi essa aliança. E aí, porque ela fez essa aliança, o Senhor abençoou a vida dessa mulher grandemente. Ela fala aqui, a palavra fala que ela gerou um filho. Filhos são presentes, não são? Quem tem filho sabe, né? Presentes. São presentes. E ela recebe um presente. E esse presente, diz no último capítulo 4, no versículo 14, diz: então as mulheres disseram a Noemi. Lembra como Noemi chegou lá? Amarga. Não queria saber de mais nada. E as pessoas disseram a ela: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o seu resgatador, e seja afamado em Israel o nome desses. Ele será o restaurador da sua vida e consolador da sua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E aí então disse: as vizinhas deram o nome, dizendo: a Noemi nasce um filho, e lhe deram o nome de Obed. Esse é o pai de Jessé, e esse é o pai de Davi. Lá em Deuteronômios, quando eu comecei a contar a história para vocês, Ruth é uma moabita. E os moabitas, eles não tinham acesso ao culto a Deus. Eles cultuavam outros deuses. E agora, nasce Obed, Jessé, Davi.
Davi, conhecido como um homem segundo o coração de Deus, um dos maiores autores de salmos, de músicas, de louvores, corria ali no sanguinho de Davi, um sanguinho moabita. Mas o que fez a diferença, que mudou a história, foi a aliança. Foi a aliança. O que faz a diferença na nossa vida se chama aliança. É isso que faz a diferença. E assim, na história providencial de Ruth, onde Deus trabalhou nos bastidores, agora Deus se torna o grande protagonista desse espetáculo, dessa vida, dessa história. E essa é a vontade dele. Olha o que as mulheres falaram: seja o Senhor bendito. Quero te dizer, através da sua aliança com Deus, o Senhor será bendito. O Senhor será bendito. Quero que você se coloque de pé nesse momento para que nós quero contar uma experiência rapidinho, para a gente já finalizar esse momento, de que eu disse a vocês que há um pouco mais de um ano o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, e como foi que Deus falou comigo. Nós estávamos passando uma situação muito complicada e de enfermidades dentro da minha casa, com os meus avós debilitados, precisando do nosso auxílio. Uma tia também minha, especial, também estava precisava fazer uma cirurgia de emergência na medicina. E foi um emaranhado assim, de junção de coisas, de maio até julho. E a minha filha também ficou doente, ficou internada, e foi uma junção de tudo isso. E aí um dia eu cheguei em casa, cansada. Eu tinha acabado de chegar da medicina, que eu estava acompanhando essa tia minha. E eu sentei na sacada lá de casa, fiquei olhando para o céu e falei: Senhor, não dou conta mais não. Eu não dou conta mais. Eu estou cansada, estou cansada. E antes disso, deixa eu contar uma outra coisa que eu esqueci. Desde pequena, desde que eu era pequenininha, eu escrevia cartinhas para o meu pai. E eu escrevia sempre no final assim: papai, para de fumar. Papai, deixa de fumar. Eu pedia isso nas cartinhas. Eu orava, eu pedia a Deus isso. E aí, então, nesse momento que eu estava lá cansada, e naquele momento eu não queria quebrar a minha aliança, eu não queria. Eu sabia da aliança que eu tinha com Deus, mas eu queria falar para Ele: Deus, eu estou cansada disso. E aí Deus falou para mim assim: filha, você não está vendo o que eu estou fazendo? Oh, glória a Deus. Aí eu parei e falei, pensei comigo: fazendo? Aí ele falou: filha, eu estou trabalhando nos bastidores da sua vida. Tem 40 dias que seu pai deixou de fumar. Oh, glória. E eu falei assim: Deus, me perdoa, porque eu não vi o Senhor trabalhando nos bastidores. E eu falei: Senhor, e se eu precisasse passar por toda essa situação tudo de novo, para experimentar isso, e experimento até hoje, dele ser liberto desse vício, eu passaria.
Então, quantas vezes, amados, Deus está trabalhando os bastidores da nossa vida e a gente não está vendo. Os nossos olhos não estão ali. E aí eu falei, Deus, mas por quê? Eu pedi, eu era menino, e agora o que o Senhor faz? O que vocês acham que Deus respondeu para mim? Eu tenho uma aliança. Amém. Você tem uma aliança. Glória a Deus. Querido, o que vai fortalecer a nossa vida se chama aliança. E eu quero nesse momento que você feche seus olhos. Porque eu quero fazer 2 orações. E a minha primeira oração é para que você faça uma aliança com Deus. Talvez você ainda não tenha uma aliança com Ele. A aliança que vai salvar a sua vida. Coloque a mão no seu coração e diga comigo assim: Senhor Jesus, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Eu entrego a minha vida, o meu coração nas tuas mãos. O Senhor é o meu Deus, meu Senhor, o meu Salvador, único e suficiente. Em nome de Jesus. Amém. Quero que você permaneça com os seus olhos fechados. E talvez você entenda que essa aliança foi feita hoje. Você entendeu que é importante essa aliança na sua vida. E eu quero que você levante a sua mão, porque eu gostaria de orar por você, se você entende que você precisa fazer uma aliança com Deus. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria de convidar você rapidamente para que você viesse aqui na frente, para que nós pudéssemos selar essa aliança. Amém? Senhor, pode vir aqui, Senhor. Eu quero agora convidar você, assim como eu, que tem uma aliança com Deus, mas que precisa falar: Senhor, estou renovando, vamos fazer nossos votos de novo, porque está difícil, está doído, tem hora que eu não vejo uma luz no fim do túnel, tem hora que eu me sinto perdida, me sinto estrangeiro, tem hora que parece que eu não vejo o que o Senhor está fazendo. Mas eu preciso renovar minha aliança com o Senhor, porque eu sei que no tempo, na hora certa, todas as coisas serão feitas por um Deus que não cansa, que não falha, que não erra e que não demora. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, para que a gente possa cantar essa última canção e você renovar essa aliança com o Senhor. Aleluia. Vocês podem nos dirigir, pode vir. As pessoas que querem renovar essa aliança com o Senhor, falar: Senhor, eu renovo os meus votos com o Senhor, a minha aliança contigo, ela é renovada. Ela é renovada. Aleluia. Aleluia, Jesus. Segue os seus olhos, sempre atentos, permanece em mim. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudarás.
Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aleluia, Jesus. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Aleluia! Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Diz assim: Senhor Jesus, eu renovo a minha aliança com o Senhor. Onde tu fores, eu irei. Onde tu pousares, eu pousarei. Teu povo é o meu povo. O Senhor é o meu Deus. E nada poderá nos separar, nem mesmo a morte. Porque eu vou para Deus, eu vou para ti. O meu lugar é aí. Enquanto eu estiver aqui, faça com que a nossa aliança seja fortalecida. Trabalha nos bastidores da minha vida. Eu tenho uma aliança com o Senhor, para que o Senhor seja bendito. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Senhor, abençoe a sua vida. O Senhor fortaleça a sua aliança com Ele. Não se esqueça, Deus trabalha nos bastidores de quem tem uma aliança com Ele. Amém. Posso enfrentar